turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula de eletricidade, começando com a eletrostática. O que é o estudo da eletrostática, professor? É o estudo das cargas elétricas em equilíbrio. Tá bom, mas o que é a carga elétrica? O termo eletricidade, ele tem a derivação da palavra elétron. Então, o elétron é o estudo, não apenas o elétron, claramente, mas o elétron é o que dá o nome ao termo eletricidade. E quando nós falamos de elétron, isso nos remete ao estudo do átomo, onde as partículas negativas são justamente os elétrons e as partículas positivas são os prótons. Devido ao fato do átomo que nós estudamos, né, aquele modelo atômico de Rutherford barra Bohr, é o átomo onde nós temos um núcleo, o modelo atômico é este, nós temos um núcleo, e no núcleo as partículas fundamentais são prótons e nêutrons, onde o nêutron não tem carga e o próton é a carga positiva, e em torno desse núcleo nós temos partículas em movimento, que são os elétrons. Essas partículas, elas estão fracamente ligadas ao núcleo. Então essas partículas são mais móveis, elas podem ser retiradas com facilidade de um átomo e passada para outro, ou mesmo os elétrons podem ficar, entre aspas, mais livres. Então existe uma força de atração menor. No núcleo, as partículas estão mais rígidas, assim dizendo. Então as partículas são mais difíceis. Retirar cargas do núcleo é muito mais complexo. Então a eletricidade ela trabalha principalmente, fundamentalmente, com o movimento de elétrons. Professor, eu já assisti a aula de eletricidade e meu professor falou, um professor que eu tive lá no ensino médio, no ensino básico, o professor me disse que pode existir também um fluxo de cargas com íons. É verdade? Sim, é verdade. Mas o que ocorre com frequência é a movimentação de cargas devido ao fluxo de elétrons, beleza? Então, vamos partir do princípio do corpo neutro. O que seria um corpo neutro? Vamos escrever aqui, ó. O corpo neutro seria, por exemplo, imagine uma bolinha aqui, que pode ser de um material isolante, um material que não é um bom condutor de eletricidade, por exemplo, uma bolinha de isopor. Se eu falar que essa bolinha aqui está neutra, isso não significa que ela não tem cargas elétricas, até é impossível que isso aconteça, porque todo corpo feito de matéria sólida, líquida ou gasosa, ele tem que ter carga elétrica, porque ele é feito de átomos, e átomos possuem cargas elétricas. Dessa forma, se um corpo ele é constituído por átomos, ele possui carga elétrica. O detalhe da carga neutra é quando as cargas positivas e negativas de um corpo estão em equilíbrio. Portanto, se eu tenho a mesma quantidade de elétrons em relação à quantidade de prótons, esse corpo estaria neutro. Então é errado dizer que um corpo que está neutro, ele não possui cargas. Ele não possui cargas em excesso. Ele possui cargas em equilíbrio. Então dessa forma nós possuímos cargas elétricas, né? Todo corpo neutro, inclusive nós também. Nosso corpo possui cargas elétricas. Mas se essas cargas estiverem em equilíbrio, nós dizemos que o corpo está neutro. Então imagine, é lógico, apenas de forma representativa, se eu tenho aqui 4 cargas negativas, formando 4 pares, né, com cargas positivas, nós dizemos que esse corpo está neutro, ok? E aí, galera, um negócio importantíssimo em relação a isso. Quando você atritar esse corpo em outro, ou mesmo encostar, né, no caso, se o corpo for um bom condutor de eletricidade, geralmente os metais são bons condutores de eletricidade. Se eu encosto um corpo no outro, ou se eu atrito um corpo no outro, é um processo também, podem ocorrer transferências de cargas. Mas normalmente essa transferência é feita devido ao fluxo de elétrons. E o elétron é a carga negativa do corpo. Então, vamos lá, vamos pensar. Se eu digo que um corpo está neutro, e um outro corpo está eletrizado, e eu encosto um no outro, e no final, os dois ficaram, por exemplo, com cargas negativas, isso quer dizer que este corpo aqui, inicialmente, ele tinha excesso de cargas negativas. Porque, sendo este neutro e este negativo, o contato, vamos supor que eles são bons condutores de eletricidade, são metais, por exemplo, então eu encostei, houve um fluxo de carga do que estava eletrizado para o que estava neutro. O excesso deste passou para este daqui. Então os dois ficaram negativos. Mas como que um corpo ficaria eletrizado positivamente, já que eu disse que o fluxo de cargas, a transferência de cargas é de elétrons? Então no caso de um corpo eletrizado negativamente, eu vou imaginar o seguinte, corrigindo, um corpo eletrizado positivamente, eu vou imaginar que nós temos um corpo neutro
que cedeu elétrons para um outro corpo. Então, a partir do estado neutro, como ele estava com cargas aos pares, se ele cedeu, entre aspas, perdeu elétrons para um outro corpo, ele ficou com cargas positivas sem par. Então ele ficou com excesso de cargas positivas. Beleza? Tranquilos? Essa é a primeira ideia que eu tenho que ter sobre eletrização. Então a carga positiva, que é o próton, e a carga negativa, que é o elétron, possuem o mesmo valor, ficou um pouquinho pequeno, vou aumentar aqui. Possui o mesmo valor de carga. Nós falamos que a carga do próton e do elétron é uma carga quantificada, uma carga quântica. Por quê? Porque ela pode ser medida. E quanto vale essa carga, professor? 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19, e a unidade de medida de cargas elétricas é a letra C maiúscula. Coulomb. Coulomb. Lê-se Coulomb. Beleza? Então, desta forma, 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que você colocou módulo, Anderson? Porque o módulo ignora o sinal, né? Nós trabalhamos com sinais positivos. Mas o próton, sendo ele uma carga positiva, ele teria uma carga de mais 1,6 vezes 10 menos 19. Mais aqui na frente. E o elétron, por ser uma carga negativa, ele possui menos esse valor. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas o módulo da carga é a mesma. O módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19. Positivo se for próton, negativo se for elétron. Existem submúltiplos dessas cargas. Por exemplo, o milicoulomb. O milicoulomb, ele é 10 a menos 3, ele é 1000 vezes menor do que o coulomb. O microcoulomb, esses dois acontecem bastante, 10 a menos 6. O nanocoulomb, 10 a menos 9, 1 milhão de vezes menor. Ou pico, que é 10 a menos 12. Beleza? Então, às vezes não aparece a carga em coulomb, ou aparece em mili, micro, nano ou picocoulomb. E aí eu tenho que multiplicar ou por 10 a menos 3, 10 a menos 6, menos 9 ou menos 12. Beleza? Então é isso que nós temos que lembrar sobre a quantificação das cargas elétricas. Beleza, professor? Eu lembro de um princípio lá, vou escrever maior um pouquinho também, de um princípio chamado princípio de atração e repulsão, onde cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Então, se existe uma atração ou uma repulsão, existe uma força entre essas cargas, não é verdade? Sim. E como que essa força é calculada? Através de uma regra matemática, uma lei chamada lei de Coulomb, né? Já disse. Onde a força elétrica é calculada multiplicando uma constante, que eu já explico o que é, vezes o módulo da carga 1, ou seja, o valor da carga 1, vezes o módulo da carga 2, e é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, dividido pela distância ao quadrado. Essa constante aqui, ó, K, é a constante de Coulomb. Normalmente ela é medida no vácuo, no espaço vazio, sem matéria. Se for no vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a nona, Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Mas e se ela não for no vácuo, professor? O exercício tem que te falar quanto ela vale. Na água, no ar, dentro de um óleo, seja onde for. O que é esse F? É a força ou de atração ou de repulsão entre as cargas, não importa. Aqui o que vai mudar é apenas a interpretação. Se for duas cargas de mesmos sinais, tanto faz positivo ou positiva, vai se repelir. Negativo e negativa se repele também. As situações separadas. E de sinais opostos se atraem. A força é medida em newtons, assim como na mecânica. O valor das cargas são medidos em Coulomb, tanto a carga 1 quanto a carga 2. Medido em Coulomb, no sistema internacional. E a distância no sistema internacional deve estar em metros. Se não estiver em metros, tem que transformar. É muito comum que a distância esteja em centímetros. Quando ela está em centímetros, basta você multiplicar por 10 a menos 2, que ela passa a ser metros. Por que multiplicar por 10 a menos 2? Lembra lá da matemática básica? Multiplicar por 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Só que aqui é muito conveniente, ao invés de dividir por 100, multiplicar por 10 a menos 2, porque vai estar cheio de base 10 ali para trabalhar. Beleza? Tranquilos? Isso daqui é a força de atração ou repulsão, o módulo da força de atração ou repulsão entre as cargas. Isso chama-se lei de Coulomb. Beleza? Vamos falar agora do campo elétrico. Pessoal, vamos falar agora do campo elétrico, que é uma ideia muito interessante também, dado que não existe uma única modalidade de campo. O campo elétrico é gerado, obviamente, por cargas elétricas. Mas nós já falamos de outros tipos de campos nas aulas de física. Por exemplo,
Existem campos chamados campos gravitacionais. A ideia é assim, ó, quando eu coloco uma carga positiva perto de uma carga negativa, se elas estiverem próximas, vai existir uma força de atração. Mas se elas estiverem muito distantes, talvez não exista essa força, porque uma saiu do campo de interação da outra. Uma não sente o campo de interação com a outra. Então, na prática, o que é o campo? O campo é uma região em torno da carga, onde ali naquela região, dentro daquela região especificamente, podem existir forças de atração ou repulsão. Mas fora daquela região, não existem forças de atração ou repulsão. Da mesma maneira que o campo gravitacional da Terra é uma região que contorna o planeta, onde ali próximo, dentro dessas proximidades, corpos são atraídos para a Terra, mas fora dessa região chamada campo, esses corpos não são mais atraídos. Distantes da Terra, por exemplo, não existe a força que a gente chama de força-peso, essa força de atração que nós sentimos aqui devido ao campo gravitacional. Então, em resumo, o campo é uma região que contorna o corpo, no caso a carga elétrica, e pode existir força de atração ou repulsão, neste caso, apenas dentro dessa região. Este campo ele pode ser calculado. Ele é calculado por duas equações. O campo é a força que age sobre a carga, a gente chama essa carga de prova. Geralmente, esses experimentos aqui, eles são feitos com uma carga maior e uma carga menor. Uma carga de muita intensidade, de muito valor, e uma carga pequena, uma carga menor. Então imagine que essa carga tem um valor muito grande. E eu coloco uma carga menorzinha aqui. Essa carga menorzinha, ela vai ser atraída. Lógico que a outra também vai, tá? Existe aqui o princípio de ação e reação. Da mesma forma que existe também no campo gravitacional terrestre, na força gravitacional. Uma força existe a partir da existência da outra também. De mesma intensidade, porém de sentidos opostos, aplicados em corpos diferentes. Então, mas vamos estudar apenas a força que atua nessa carguinha pequena, tá certo? O campo que contorna a região da carga grande, este campo que nós chamamos de campo elétrico, ele pode ser medido como a força de atração exercida sobre essa carguinha pequena aqui, sobre a carguinha menor. E essa carguinha menor é chamada carga de prova. Como ela é uma carga, ela também é medida em Coulomb, beleza? Coulomb, C maiúsculo aqui, deixa eu arrumar, ficou tortinho aqui, né? Coulomb, beleza? Galera, detalhe interessante, o campo ele pode ser medido também com uma outra equação. Constante vezes a carga maior agora, essa carga é esta, é a carga fonte. Então na prática, se ele me der a carga de prova, a carga menor, eu usei a equação de cima. Se ele me der a carga maior, chamada carga fonte, a fonte geradora do campo de maior intensidade, também é medida em Coulomb, eu uso essa equação de baixo, tá? Deixa eu colocar aqui só para não confundir. Campo elétrico, representado pela letra E, constante de Coulomb, já falamos. Carga fonte dividido por distância ao quadrado, beleza? Esta é a equação, vamos chamar a equação número 1, equação número 2. Essa de baixo, beleza? E o campo, você pode notar que eu usei aqui vetor para representar ele, ó. Isso quer dizer o quê? Que o campo tem direção e sentido. Para uma carga positiva, é dito campo divergente, o campo apontando para fora da carga. Isso é padrão. Separadamente aqui, né, em outro ambiente, distante. A carga negativa gera um campo convergente, ou seja, apontando para dentro dela, perpendicular e apontando para a carga, tá certo? Para a superfície da carga. Então é isso que nós devemos saber sobre a matemática do campo elétrico e o vetor campo elétrico. Detalhes relevantes, detalhes importantes aqui. A interação entre as cargas. Se eu coloco duas cargas pontiformes, o que é carga pontiforme, Anderson? Carga muito pequena, tá? Não interessa as dimensões dela, não importa. Então se eu coloco uma carga pontiforme positiva, perto de outra positiva, campo divergente, ou seja, apontando para fora. Aqui também, ó. Vamos supor que essas cargas tenham mais ou menos a mesma intensidade. O mesmo módulo. Então, por ser campos divergentes, eles não se encontram, tá bom? De forma que bem no centro aqui, se as cargas tiverem o mesmo valor, o campo seria nulo. Aconteceria algo parecido com duas cargas negativas. Vamos separar, vamos falar que está separado aqui, tá? São experimentos separados. Só que apontando para dentro da carga. O campo apontando para dentro dela, flechinha
aqui, ó, devido à convenção que nós acabamos de falar há pouco, tá? Mas se eu tiver carga de sinais opostos, por exemplo, positivo próximo de negativo, esses campos eles interagem entre si, de maneira que eu tenho algo assim, ó, saindo da positiva e apontando para dentro da negativa, saindo da positiva e apontando para dentro da negativa. Então esses campos eles se interagem, eles se convergem como se fosse um campo apenas. Beleza? Então nós teríamos as linhas de campo desenhadas desta forma. Tudo bem? Beleza? Então anotem aí e vamos continuar falando aí sobre as cargas em equilíbrio. Pessoal, o que seria um campo elétrico uniforme? Esse tipo específico de campo ele é gerado normalmente entre placas paralelas de um capacitor. Um capacitor é um armazenador de energia. Ele funciona de uma maneira simples, esse capacitor de placas paralelas. Uma placa como se fosse uma placa metálica, eletrizada positivamente, em frente a ela, ou ao lado, lateral, tanto faz se ela está na horizontal ou na vertical, outra placa eletrizada com o sinal oposto, negativo. Então eu teria as linhas de campo uniformes, saindo da positiva apontando para a negativa. Ó. E essas linhas elas são paralelas, elas são distribuídas uniformemente, têm a mesma intensidade em qualquer região no interior do campo e são perpendiculares às placas. Isso que é importante no momento a gente entender sobre campo elétrico uniforme. Em qualquer lugar que eu medir o campo, em qualquer posição, nesse caso do campo elétrico uniforme, será a mesma. Então, professor, como que se mede esse campo elétrico? Nós temos uma equação assim, ó, tá? Isso daqui chama-se DDP, ou diferença de potencial, medido em volts, essa letra U. É a voltagem entre as placas. O E é o próprio campo elétrico, tá certo? O campo elétrico ele não tem uma unidade específica. Ele é medido normalmente em newtons sobre coulomb, tá certo? Newton sobre coulomb. E o D é a distância que separa as placas. Tudo bem? Nós medimos com esta equação o campo elétrico, ou a chamada diferença de potencial. Esse U ali, ó, é a tensão. Aquele U é chamado tensão. Pode ser chamado DDP, que é a abreviação de diferença de potencial. Beleza? É assim que se mede para o capacitor de placas paralelas, que é o campo elétrico uniforme. Definição importante também. Qual é o comportamento de uma carga no interior de um campo desse? Como que a carga se comporta? A carga positiva, ela vai se mover na mesma direção do campo elétrico. E a carga negativa vai se mover no sentido oposto do campo elétrico. Isso que é importante. Então vamos voltar aqui, ó. Se eu colocar uma carga positiva, ela aponta no mesmo sentido do campo elétrico. A força dela vai ser assim. Se eu colocar uma carga negativa, ela aponta no sentido, a força que aparece na carga, consequentemente o deslocamento que ela pode ter, no sentido oposto ao campo elétrico. O campo elétrico apontando para baixo e ela para cima. Aqui o campo elétrico apontando para baixo, na carga positiva a força é para baixo também. Força é uma coisa, campo é outra coisa diferente, tá galera? Não podemos confundir campo com força. Da mesma forma que eu não posso confundir o campo com o potencial elétrico. Antes de tudo, o campo elétrico ele é uma medida vetorial, ou seja, ele tem módulo, direção e sentido. E o potencial elétrico é uma medida escalar, ele não tem direção e sentido. Aqui a matemática é mais importante. Como que se calcula um campo elétrico? Parecido com o potencial, mas não é a mesma coisa. O potencial é K vezes a carga fonte dividido pela distância. Pontos relevantes. A carga que não está em módulo, não está. Quer dizer que se a carga for positiva, o sinal vai positivo. Mas se a carga for negativa, o sinal vai negativo ali dentro também. De forma que eu posso ter potencial positivo ou potencial negativo. E de uma forma escalar, para medidas escalares, potenciais positivos indica que eles são maiores do que os potenciais negativos mesmo. Então a interpretação é essa. Da mesma forma que eu digo que temperatura, que é uma medida escalar também, temperatura positiva é maior do que uma temperatura negativa. Para o potencial isso é relevante. Então carga positiva gera potencial positivo e carga negativa gera potencial negativo. E aí o resto é conta, é saber fazer cálculo. Esse K é a constante de Coulomb, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona, e D é a distância. Tudo que a gente já falou anteriormente, tá bom? Tá, mas vamos supor que eu estou trabalhando com várias cargas.
Quanto que vai ser o potencial elétrico para várias cargas? Eu calculo o potencial de uma, somo com o potencial da outra, somo com o potencial da outra. Em resumo, o potencial elétrico total aqui vai ser a soma dos potenciais das cargas individualmente. Eu vou fazer a somatória de cada potencial individualmente. Professor, e se os potenciais forem iguais, né? Uma superfície equipotencial. O que é isso? Imagine que eu tenho uma carga bem aqui no centro e eu vou fazer circunferências em torno dessa carga. Pelo fato da distância em qualquer região de uma circunferência ser a mesma, de uma dada circunferência ser a mesma, não importa se a carga está aqui ou aqui ou aqui em uma dada circunferência, o potencial será sempre o mesmo. Isso quer dizer que se uma carga sai de um ponto da circunferência, mas vai parar em qualquer lugar num ponto de uma mesma circunferência, ela está sobre o mesmo potencial. Então não tem alteração de potencial elétrico para uma carga pontiforme nas regiões que circulam ela, tá certo? Em qualquer ponto do círculo, o potencial, corrigindo, círculo é uma coisa, em qualquer ponto da circunferência, o potencial é o mesmo. Aqui no caso de placas paralelas, são as regiões paralelas às placas. Então esta linha tem um potencial, esta outra linha tem um potencial. Se uma carga anda dentro de uma mesma linha, ela está dentro de um mesmo potencial, beleza? Dentro de um mesmo potencial. Ok? Já falamos como que calcula isso, né? Tá certo? Então, o que nós falamos é o que está escrito aqui, ó. Potencial, já escrevi também para uma dada carga. Agora, como que se calcula o trabalho? O trabalho, lembra que trabalho é uma definição lá da mecânica? Trabalho é energia e vice-versa, tá certo? Para a gente facilitar a vida, a gente fala assim, energia é a capacidade de realizar trabalho. É lógico que existe uma discussão muito mais ampla sobre isso. Mas para provas de concurso público, isso já é o bastante. Então, o trabalho, vamos lá, o trabalho de uma carga. O trabalho vai ser igual à carga que multiplica o potencial inicial de onde ela está e o potencial final de onde ela foi parar. Então, quando uma carga realiza trabalho, quer dizer que ela se movimentou. A força elétrica empurrou ela para algum lugar. Quando ela sai de uma região e vai para outra aqui, talvez ela tenha mudado de potencial. Ela saiu de um potencial aqui e foi para outro. Então, como que vai ser o trabalho, se o exercício quiser? O trabalho é o valor da carga vezes, aí eu faço uma subtração entre o potencial inicial menos o potencial final, ou seja, onde ela estava e onde ela foi parar, beleza? É assim que se calcula o trabalho. Então nós temos ali uma chamada diferença de potencial entre o inicial e o final, beleza? Então o que nós estávamos falando, se uma carga sai daqui, mas ela anda na mesma superfície de potencial, ela não tem trabalho, porque ela andou numa superfície equipotencial. Mas se ela sai de um potencial e vai para outro, por exemplo, desta linha e vai para esta linha aqui acima, dessa circunferência e vai para esta, ela realiza trabalho. E como que se calcula? Com a fórmula que eu expliquei anteriormente. Beleza? Galera, isso foi uma parte da eletricidade que nós chamamos de eletrostática. Vamos falar agora da eletrodinâmica, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora da eletrodinâmica. Como o nome já sugere, o termo dinâmica nos induz a pensar em movimento. E é justamente isso. Nós estamos pensando agora nas cargas elétricas num volume maior e também num fluxo de cargas. Agora as cargas elétricas vão estar em fluxo, em movimento, ou contínuo ou alternado, né? Nós vamos falar isso, que a corrente elétrica, corrente no sentido de fluxo de cargas, corrente no sentido de fluxo, pode ser uma corrente contínua ou alternada. Então daqui já surge uma ideia importante do que é a eletrodinâmica. Nós estamos trabalhando com fluxo de cargas elétricas, movimentação de cargas elétricas num volume maior do que nós falamos na eletrostática, beleza? Então lá nós trabalhávamos com as cargas em equilíbrio e aqui com as cargas em fluxo. Então o termo principal para se trabalhar a eletrodinâmica é a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente é o que passa nos fios condutores. A movimentação de elétrons, no caso de condutores metálicos, um fio condutor metálico, para que as coisas ao nosso redor funcionem, existe um fluxo de cargas elétricas neste fio. Normalmente, se eu estou usando a rede elétrica aí da companhia, da concessionária de energia, nós temos uma corrente dita alternada, onde os elétrons ficam vibrando no movimento de vai e vem, mas existe um fluxo. Se eu estiver utilizando uma bateria, pilhas, qualquer forma de
eletricidade gerada novamente entre aspas, tá? Linguagem cotidiana, eletricidade de baterias, pilhas, coisas desse tipo, nós estamos usando correntes contínuas, onde a carga elétrica ela gera um fluxo contínuo no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Se for nos fios condutores metálicos, essas cargas são os elétrons. Mas, por exemplo, nas lâmpadas fluorescentes e nos líquidos, que também a gente sabe que pode existir corrente elétrica nos líquidos, pode existir corrente elétrica nas lâmpadas fluorescentes, ali dentro são gases. E nos líquidos nós temos um fluido também, do mesmo jeito que o gás é um fluido, o líquido também é um fluido, mas são fluidos diferentes. O gás é um fluido compressível e o líquido é um fluido não compressível. Porém são fluidos. Nos fluidos, como nos gases e nos líquidos, o fluxo de cargas não é de elétrons. O fluxo de cargas é de íons. Lembra de íons lá da química? Íons são elétrons de... corrigindo. Íons são átomos desbalanceados, ou com elétrons a mais ou com elétrons a menos, beleza? Cátions e ânions, ok? Mas pra gente basta saber que são íons. Então, se for, perguntas teóricas que podem aparecer, se o fluxo de cargas for em fluidos, gases ou líquidos, esse fluxo é gerado por íons. Se for num condutor metálico, sólido, esse fluxo é de elétrons, beleza? E esse fluxo nós damos o nome de corrente elétrica. A corrente elétrica em um fio, portanto, é dado devido ao maior ou menor potencial que nós falamos anteriormente. Os elétrons, no caso, eles vão do menor potencial para o maior potencial. Ou, em outras palavras, eles se movimentam contrariamente ao campo elétrico. E aí nós temos um sentido real e um sentido convencional da corrente. O sentido real da corrente é do menor potencial para o maior. E o sentido, esse é o sentido real, do menor para o maior, sentido real. E o sentido convencional é o sentido do campo elétrico, aponta para o maior em relação ao menor potencial, nesse caso para lá. Qual o sentido que é utilizado em provas, Anderson? O convencional. Então é só lembrar que o convencional é o sentido do campo elétrico. O sentido da corrente elétrica convencional é o sentido do campo elétrico. Como que se calcula a corrente elétrica? Dividindo a quantidade de cargas que existem no condutor, em fluxo, pelo tempo que demora para ela passar. Então eu vou medir a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor num determinado tempo. Tá certo? Então, corrente elétrica é a quantidade de carga dividida por um determinado tempo. Beleza, turma? E as correntes podem ser contínuas ou alternadas. Normalmente elas são contínuas quando elas têm a geração, novamente entre aspas, geração, a transformação de energia por um processo eletromagnético, ok? No caso das usinas hidrelétricas, eles utilizam a movimentação de água para fazer uma transformação eletromagnética. Um grande material magnético oscila próximos de fios condutores, na proximidade de fios condutores, ou bobinas, ou solenoides, e a partir dali eu tenho, por indução eletromagnética, os elétrons em movimento, a movimentação de elétrons. E a corrente alternada, essa é a corrente alternada, tá? Falei ao contrário. A corrente alternada, processo eletromagnético. E a contínua, normalmente em pilhas ou baterias. Pilhas e baterias geram correntes contínuas, ou seja, fluxos de elétrons na mesma direção e no mesmo sentido. A representação gráfica da corrente contínua é um gráfico plano, horizontal. E da corrente alternada é como se fosse uma onda. A gente fala senoidal, né? Senoide, então como se fosse a movimentação de uma onda transversal, ok? Isso na representação gráfica. O que é muito cobrado a respeito de eletrodinâmica é resistores e associação de resistores. Professor, antes de tudo, explica para mim o que é um resistor. Explico sim. Resistores são dispositivos elétricos utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que tem como principal resultado a geração de calor. Essa geração de calor também nós podemos chamar de efeito Joule. Então todas as vezes que um material, um dispositivo elétrico, vamos dar um exemplo aqui, chuveiro elétrico, resistor do chuveiro elétrico, aquela molinha do chuveiro, ele quer, qual é a intenção deste material, aquela molinha lá? Converter energia elétrica em energia térmica. Essa conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, conversão de eletricidade em calor, tem um nome, chama-se efeito Joule.
O efeito Joule, portanto, é a conversão de energia elétrica exclusivamente, presta atenção, exclusivamente energia térmica. Por que eu disse exclusivamente? Porque na prática, todo dispositivo elétrico ou eletrônico esquenta um pouco. Mas a intenção do dispositivo é o que deve ser levado em consideração. Por exemplo, uma tela dessa aqui, uma TV dessa, ela não tem como intuito, ela não tem como objetivo gerar calor. Não, ela quer gerar imagem, som, coisas diferentes de calor. Mas, indiretamente, ela também gera calor. Esse percentual de energia convertida em calor, nós chamamos de energia dissipada, no caso da tela de TV. Nós chamamos de energia dissipada e nós dizemos que essa dissipação de energia foi por efeito Joule, porque foi gerado calor através da eletricidade. Mas existem dispositivos elétricos e eletrônicos que querem justamente gerar calor. Por exemplo, ferro de passar roupa, secador de cabelo, chuveiro elétrico. Então, esses dispositivos que têm como ação principal a geração de calor são chamados resistores, beleza? Os resistores respeitam uma regra matemática chamada primeira lei de Ohm. E essa primeira lei de Ohm poderia ser resumida assim, ó. U é igual a R vezes I. URI, onde o U é a chamada tensão ou DDP, medida em volts. O R é o valor da resistência do resistor. O que o resistor faz? Ele gera uma resistência, que na prática é uma dificuldade para a passagem da corrente elétrica, para a passagem do fluxo de cargas. A medida é Ohm, é essa ferradurinha aqui, nós lemos como Ohm, assim ó. Ohm. E o I é a corrente elétrica, medida em amperes. Amperes. Tá certo? Então, URI significa isso. O símbolo padrão de um resistor é como se fosse um raiozinho assim dentro de um fio. Esse raiozinho aqui dentro do fio representa que aqui existe um resistor. Ou seja, um dispositivo elétrico que tem como objetivo principal geração de calor. Ele quer gerar calor, ele quer converter energia elétrica em energia térmica. Professor, eu sei que existem resistores nas placas de controle, nas placas eletrônicas, né? Exatamente. A intenção ali é dissipar parte da energia em forma de calor para controlar a passagem de corrente elétrica num lugar que você não quer uma corrente de determinado tamanho. Então você cria ali uma resistência para controlar a passagem de eletricidade, de corrente elétrica por um caminho. Então você vai criando como se fosse um trilho para onde você quer mandar mais corrente elétrica ou menos corrente elétrica, beleza? Então a lei de Ohm, para você dizer que o resistor é ôhmico, dito resistor ôhmico, ele deve ter algumas características. Ele deve ter, por exemplo, se a corrente elétrica for zero, a tensão elétrica também tem que ser zero, lá naquela equação do Uri, tá certo? Na equação do Uri. Então ele deve partir do zero, zero. E a partir dali eu devo respeitar sempre a simetria, ou seja, uma equação de primeiro grau. Para uma dada tensão eu teria uma corrente elétrica linear, sempre respeitando essa fórmula. Uri, a primeira lei de Ohm. Mas existe uma segunda lei de Ohm, onde eu não levo em consideração a corrente elétrica. A segunda lei de Ohm leva em consideração as dimensões do fio condutor por onde a corrente elétrica vai passar. As dimensões do fio condutor envolvem o quê? O tamanho do fio, o comprimento que ele tem, a espessura dele. E essa fórmula é escrita como? Esse símbolo grego aqui que parece uma letra P, a gente chama ele de Rho, R-O, Rho. O que ele significa? Significa a resistividade do material. Tá, professor? Não ajudou muito. O que é resistividade do material? Cada material, ele, dependendo das ligações químicas, das características da substância que ele é constituído, característica da matéria, ele é um bom ou mau condutor de eletricidade. Por exemplo, todos nós escutamos falar com muita frequência que o ouro é um bom condutor de eletricidade. Inclusive nas placas de computador existe lá, lógico, uma porção mínima, mas existe uma quantidade de ouro para melhorar a condução da corrente elétrica. Beleza, professor, mas e os materiais maus condutores? Pois é, esses materiais maus condutores de eletricidade, por exemplo, materiais feitos de hidrocarboneto, plástico. Então nós temos esse Rho com um valor muito alto, isso indica uma alta resistência elétrica. Se os materiais são bons condutores de eletricidade, esse Rho vai ter um valor baixo. Então, depende do material, e obviamente eu não sei a resistividade de todos os materiais. Na hora de fazer a questão, o exercício tem que me falar. Ele vai falar, é cobre, o fio é feito de cobre. E aí a resistividade do cobre tem que ser dada no problema.
o fio é feito de uma liga de zinco cobre, zinco alumínio, sei lá. E aí ele me fala o valor, tá certo? Eu não sou obrigado a saber. O L significa o comprimento do fio. E o L é medido em metros, porque é o comprimento. O A significa a área do fio, essa espessura dele, a grossura do fio, medida em metros quadrados. Cuidado, é muito comum essa área, por ser fino o fio, normalmente, os fios que nós estamos acostumados, ser dado em milímetros quadrados. Se estiver em milímetros quadrados, você tem que converter para metros quadrados. Como que faz de uma maneira mais fácil, professor? Multiplica por 10 a menos 6. Ah, por que 10 a menos 6? Porque vai aparecer base 10 para você trabalhar. E aí a sua matemática básica vai ficar mais simples, tá bom? Então, isso daqui é a segunda lei de Ohm. Nós levamos em consideração o quê? As dimensões do fio, as dimensões do material, beleza? Resistores. Resistores podem ser associados em série, paralelo ou de forma mista. Por exemplo, lembra aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas que esquentavam muito, bolinha, que tinha um fiozinho lá dentro, um fiozinho como se fosse uma molinha? Aquela lâmpada era um resistor. Professor, mas isso entra em contradição com o que você falou. Porque você falou que os resistores, eles produzem como fator ideal, principal, calor. E aquela lâmpada quer gerar luminescência, ela quer gerar luz. Pois é, mas o efeito luminoso daquela lâmpada incandescente é um efeito secundário. Por quê? Porque o material ali dentro, o fiozinho todo enrolado lá, aquele material chama tungstênio, ele esquenta tanto que ele começa a gerar luminescência, mas o efeito primário é a geração de calor. O efeito secundário é a geração de energia luminosa. Geração sempre entre aspas, tá? Então, galera, aquela lâmpada pode ser encarada como um resistor. Se eu tenho, por exemplo, aquelas lâmpadas, um interruptor na minha casa que acendesse todas as lâmpadas de uma vez, por exemplo, na varanda da minha casa, vamos supor que tenham 3 lâmpadas daquela, lógico, né? Antigamente, vamos supor que tivesse. Hoje nós não utilizamos mais aquelas lâmpadas. Então, não são mais resistores, né? São outros tipos de dispositivos elétricos, mas vamos supor que seja. Então, um interruptor só acendesse 4 lâmpadas de uma vez. Então nós teremos uma ligação em série. A ligação em série é aquela onde a corrente elétrica que passa para um dos resistores é a mesma que passa para os demais. Então a corrente elétrica é constante, é a mesma para todo mundo. De forma que eu posso calcular o chamado resistor equivalente. O resistor equivalente é o que calcula a resistência total do sistema, apenas somando a resistência de todas as lâmpadas. R1 mais R2 mais a quantidade de R's que tiver, Rn. A quantidade que tiver. Da mesma forma que a tensão total dos resistores, seria a soma das tensões individuais. Tensão da lâmpada 1 mais tensão da lâmpada 2, tensão da lâmpada 3 e assim por diante, até eu somar todas as tensões. Beleza? Então, nós temos aqui a corrente elétrica que passa por um resistor, sendo a mesma que passa para os demais. Mas a resistência elétrica total seria a soma, nós chamamos de resistência equivalente. E a tensão elétrica total seria a soma das tensões individuais também, ok? Vamos falar agora da associação de resistores em paralelo. Vai lá. Pessoal, associação de resistores em paralelo é praticamente o caso contrário. Eu teria um interruptor, uma chave para cada lâmpada diferente. Então a corrente não é mais contínua, tá? A corrente é dividida entre os resistores. E digo mais, ela é inversamente proporcional à resistência de cada resistor. O que isso quer dizer, Anderson? Se eu tenho um resistor de alta resistência e um resistor de baixa resistência ligados em paralelo, por onde vai passar mais corrente? Para o de baixa resistência. Pelo resistor de alta resistência vai passar uma menor corrente, ou seja, inversamente proporcional. Como que se calcula a chamada resistência equivalente? Ou seja, a resistência total desses resistores. É a soma dos inversos, ó. 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 e assim por diante, até somar todos eles invertido. Então aqui eu teria que fazer o MMC, né? E tudo mais, beleza? Mas, olha só, a tensão entre eles será constante. Ou seja, todos eles estarão submetidos à mesma tensão. Ou seja, à mesma voltagem. E a corrente elétrica, professor? A corrente elétrica que passa em cada um deles, somadas, daria a corrente elétrica total. Então se eu somar o tanto de corrente que passa no resistor 1 com o tanto de corrente que passa no resistor 2 e assim por diante, até o último resistor, nós teríamos a corrente elétrica total. Ah, professor, beleza. Resistência equivalente, soma dos inversos, tensão é constante, corrente elétrica, se eu somo as correntes individuais,
eu tenho a corrente total. Mas eu lembro que existe um cálculo chamado de cálculo de potência, ou potência dissipada, que é justamente a potência transformada em calor. Como que se calcula essa potência dissipada ou a potência dos resistores? Aí é matemática, galera. Podem ser 3 equações distintas. Todas essas potências são ditas potências dissipadas. Quais são elas? Corrente vezes tensão, corrente quadrada vezes resistência, nós para lembrar, né, nós chamamos de π, potência, corrente vezes tensão, π ou por, o quadrado sobre R. Corrente, tensão, corrente, resistência, tensão, resistência. Depende do quê? Depende do que o exercício vai me fornecer na questão. Beleza? Do que o exercício vai me fornecer no enunciado. Ok? Então, falando nisso, vamos fazer exercício. Vamos fazer aqui nossa questão número 1. Ela diz o seguinte: considere duas pequenas esferas condutoras idênticas A e B, carregadas eletricamente. A esfera A está carregada com uma carga positiva Q e a esfera B com uma carga negativa menos Q sobre 2. As duas esferas são colocadas em contato e após estabelecerem um equilíbrio eletrostático, elas são separadas. Qual a carga final dessas esferas? Ou seja, qual a carga final dessas esferas? Então, olha só, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vamos ver. Ele me deu, no início, o valor das cargas individuais. Ele fala assim, ó, considere duas pequenas esferas condutoras idênticas A e B carregadas eletricamente. A esfera A está carregada com uma carga positiva Q. E a esfera B com uma carga negativa Q sobre 2. Negativa, menos Q sobre 2. As duas são colocadas em contato. Se as duas são colocadas em contato, elas trocam cargas entre elas. E como que é calculada a quantidade de carga final? É a soma algébrica dividido pela quantidade de cargas que estão em contato, ou seja, é uma média. Eu somo a carga da primeira com a carga da segunda, só que a carga da segunda é assim, ó, é Q sobre 2, negativo. Somei a da primeira com a da segunda, só que a segunda é negativa. E quantas cargas entraram em contato? Ele falou que uma encostou na outra. Foi isso aqui, ó. Essa tinha uma carga positiva, essa uma carga negativa, a carga dessa era Q e a dessa era Q sobre 2, só que negativa. Coloquei em contato, ou seja, eu somo o valor das cargas, somo o valor das cargas líquidas, né? Valor positivo e negativo, e divido por 2. Se eu fizer essa conta aqui, vai ficar, ó, 2 vezes Q, 2Q, 2Q menos 1Q, né? 1Q meio menos meio, né? Vai dar meio Q, dividido por 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Matemática básica, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, Q sobre 4. A alternativa certa, letra B. O que eu fiz aqui? Uma média aritmética. Somei o valor das cargas e dividi pela quantidade que entrou em contato. Duas esferas entraram em contato. Dividi entre as duas esferas. O resultado disso é a carga final delas. Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, próxima questão. A figura ilustra duas partículas carregadas com cargas de sinais opostos, mas de mesmo modo, um côlume, separados por uma distância de 1 centímetro. Qual o valor da força de atração eletrostática em newtons? Ou seja, ele quer a força. A força é calculada pela lei de Coulomb. Então a força é calculada como? Constante vezes módulo das cargas 1 e 2 dividido pela distância ao quadrado. Então a força vai ser igual. Ele falou no item que era no vácuo, ele deu o valor do K. Ó. Ele deu esse valor do K. Carga 1, ele falou que é 1 Coulomb. Carga 2, 1 Coulomb. Fácil. Só que o único problema dessa questão real é que ele me deu a distância em centímetros. Centímetro, 10 a menos 2. Por quê? Porque 1 vezes 10 a menos 2 dá o próprio 10 a menos 2. Lembra lá que a conversão de centímetro para metro é só multiplicar por 10 a menos 2, mas isso está elevado ao quadrado. Então a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 1, não vai alterar em nada, 2 vezes 2, 4, menos 4. Se eu inverter esse menos 4 aqui, lembra lá o macetezinho? O macete base igual, base 10 e base 10, conserva uma base só aqui em cima, então só deixa essa base 10 aqui mesmo. Só que ao invés de fazer 9 menos 4, quando eu inverto esse número que está no denominador, é como se eu fizesse 9 mais 4. Então o resultado disso é 9 vezes 10 a 13 newtons, tá certo? E esta alternativa, 9 vezes 10 a 13 newtons, é a sua alternativa D de dado, beleza? 9 vezes 10 a
13. Anota aí. Pessoal, próximo exemplo. A diferença de potencial entre duas placas paralelas infinitas, né, teoricamente, deve ser ajustada para que o módulo do campo elétrico entre as duas placas seja 25 newtons por coulomb. Quando a distância entre elas é 2 vezes 10 a menos 4, tá? 10 elevado a menos 4. Qual é, em volts, a diferença de potencial aplicada entre as placas? Campo elétrico uniforme, placas paralelas de capacitores. A diferença de potencial é o campo vezes a distância entre as placas. Apenas isso. É só eu jogar na equação. Então é uma questão bem matemática. A diferença de potencial é o campo elétrico, ele deu ali, ó, 25, vezes distância entre as placas, 2 vezes 10 a menos 4. 25 vezes 2 vai dar 50. 50 vezes 10 a menos 4. Só que não tem essa alternativa. O que eu tenho que fazer? Colocar uma vírgula aqui no 5, ó, 5,0. Mas para isso eu somo 1 no expoente. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Tensão ou diferença de potencial é medida em volts. A alternativa certa, letra D de bola. Campo elétrico entre as placas de um capacitor paralelo ou campo elétrico uniforme. É a mesma coisa. Vamos lá? Pessoal, vamos fazer uma questão sobre resistores, associação mista. Quantos ohms vale a resistência equivalente no trecho indicado acima? Aí eu tenho um resistor de 3 em paralelo com outro de 3 e um aqui fora de 3 também. Esses dois em paralelo, eles podem ser feitos na metade, quando eles são iguais. Ou produto pela soma, que daria na mesma. Na prática, esses dois aqui podem ser 3 dividido por 2. Apenas isso. Quando eles são iguais, eu posso fazer o valor do resistor dividido entre quantos estão em paralelo. Então, isso daqui vai dar 1,5, tá certo? Então é como se eu redesenhasse essa associação com esse de 3 aqui, sendo que esses dois caíram para um de 1,5. E aí eu posso pensar que eles estão em série agora. O equivalente deste valendo 1,5 com o de 3 que estava fora. E aí na prática, agora em série é só somar. 3 mais 1,5. 3 mais 1,5, 4,5. Alternativa certa, letra D de dado. Então uma questão bastante simples, beleza? Nem precisei usar o recurso de fazer a soma dos inversos, não precisa. Quando eles são iguais, pode pegar o valor do resistor, no caso que está repetido, no 3 nesse exemplo, e dividir por quantos estão em paralelo. Nesse caso, 2. Então 3 dividido por 2. Depois ficou todo mundo em série, eu somei. Ok? Vamos para a próxima. Pessoal, mais uma associação mista, parecida com a anterior, o princípio que eu vou usar. Esses dois resistores aqui de 5, 5 e 5, eles vão cair para um de 2,5. Então imagine logo aqui que esses dois representam 2,5, tá certo? Vão cair na metade porque são 2. 5 dividido por 2. Só que eu vou ter em série 2,5 com 2,5. Esse 2,5 somado com esse 2,5, então, vai voltar a ter uma associação com o resistor 5 na parte de cima. E aqui embaixo nós temos um outro 5 também. Então nós voltamos ao mesmo princípio. Nós voltamos a ter 5, 5 em paralelo, caindo, portanto, para 2,5. Este seria o resistor equivalente. Resistor equivalente de 2,5. Então ele quer a resistência total, que é a mesma coisa da resistência equivalente, e a corrente do circuito. Aí para fazer a corrente eu uso o URI, ó. URI. Onde o U é o 110, ele deu aqui, ó. O R é o 2,5. Vezes I, que é o que eu quero. Então vai ficar 110 dividido por 2,5. Isso vai ser igual a corrente. E aí se você dividir 110 por 2,5, quanto que vai dar aqui? Vamos ver. 110 dividido por 2,5 é a mesma coisa que 1.100 dividido por 25, né? Vou pegar aqui, fazendo o braço. 1.100 dividido por 25. Vou pegar só o 110 aqui, que vai dar por 4, né? Que vai dar 100 e vai sobrar 10 de resto. E aí vai sobrar 44. Então a corrente vai ser igual a 44 amperes. Beleza? 2,5 de resistência e 44 de corrente. 2,5 de resistência e 44 de corrente. Alternativa, letra C. Beleza? Vamos para a próxima, vamos lá? Pessoal, vamos lá. A questão diz, um condutor de cobre é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade 20 amperes. Qual é aproximadamente o número de elétrons? Ele quer o número de elétrons que atravessa uma seção transversal do condutor em 1 hora. Tempo de 1 hora.
O valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Vamos lá. Galera, quando ele quer esse número de elétrons, a gente faz primeiro aqui o valor da carga, kit, carga é igual a corrente vezes tempo. A carga, eu não sei quanto vale, eu sei que a corrente elétrica é 20, vezes o tempo, 1 hora, só que o tempo vai ter que ser medido em segundos no sistema internacional. Então 1 hora são 3.600 segundos. Então se eu fizesse 20 vezes 3.600, vai dar, já colocando na base 10, 7,2 vezes 10 a quarta, coulomb. Só que ele quer o número de elétrons. O número de elétrons é calculado nessa fórmula, ó. Número de elétrons é a carga dividido pela carga elementar. Beleza? Então o número de elétrons é essa carga, 7,2 vezes 10 a quarta, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, galera, é questão de fazer cálculo. 7,2 vezes 10 a quarta, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar 4,5 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número de elétrons. 4,5 vezes 10 elevado a 23, letra E. Beleza? Turma, essa foi a nossa aula sobre eletricidade.